Boa noite. Uma coisa é muito positiva na crise brasileira. Mentiras têm sido desmascaradas com rapidez. As mentiras da campanha eleitoral vitoriosa de 2014, por exemplo, enfiaram depressa o governo em dificuldades. Mentiras operadas pelo casal marqueteiro do PT, agora preso pela Lava Jato, que acusa os marqueteiros de continuar mentindo, agora em causa própria, ao falar de milhões recebidos por fora. Segundo os investigadores, desta vez, as mentiras não duraram um só dia. Os marqueteiros tiveram a prisão temporária prorrogada hoje. No documento em que pediu a renovação das prisões, a polícia destacou também e-mails trocados entre funcionários da Odebrecht, em que o termo acarajé aparece dezenas de vezes. No Brasil, corrupção é uma tragédia, mas também uma comédia. Quanto será que vale o acarajé? E mais, pesquisa indica que a dengue aumentou, onde o governo diminuiu verbas para combater a doença. Conhece o serviço gratuito criado para ajudar a escrever cartas? O trabalho por lá mudou. Das 70 pessoas que sentaram aqui hoje até o fim da tarde, 60 saíram com cópias do currículo. No trabalho, no cativeiro, na floresta, nos relacionamentos, de onde sairá o Oscar de melhor ator e o de melhor atriz? E na coluna de Nelson Mota, o encontro de Vinícius de Moraes e Baden Powell. Os afro-sambas são um histórico tributo à cultura negra e um dos discos mais influentes da música brasileira. Coitado do homem que cai, um canto de ossanha traidor. Coitado do homem que cai, atrás de mandinga de amor. Um dia depois de dizer que só recebeu dinheiro de Caixa 2 fora do Brasil, o casal de marqueteiros do PT foi acusado de ter mentido em interrogatório. A Polícia Federal diz ter encontrado provas de que João Santana e a mulher, Mônica Moura, receberam dinheiro da Odebrecht no Brasil em 2014. A prisão temporária deles foi prorrogada nesta sexta-feira. Uma nova planilha de gastos encontrada na casa de Maria Lúcia Tavares, funcionária da Odebrecht, que também teve a prisão prorrogada nesta sexta-feira, tem o nome de Programa Feira Evento 14 e traz possíveis 7 pagamentos que alcançam o valor de R$ 4 milhões, bem como referências a CID e São, que pode ser a cidade de São Paulo, e um status de totalmente atendida. Os pagamentos foram feitos de 24 de outubro a 7 de novembro, dentro do período de campanha de 2014. Para os investigadores, feira é uma referência aos pagamentos feitos ao casal João Santana e Mônica Moura. A construtora Odebrecht informou que não tem conhecimento da planilha apresentada pela polícia e, por isso, não tem como comentar. O presidente nacional do PT, Rui Falcão, falou sobre as suspeitas de pagamento da Odebrecht ao publicitário João Santana durante a campanha de 2014. O que eu posso dizer é que todas as operações financeiras de campanha do nosso partido são feitas estritamente dentro das normas vigentes à época. Na agenda de Maria Lúcia, os investigadores encontraram este outro documento onde a palavra feira aparece seguida do nome e dos telefones de Mônica Moura. Mônica nasceu na cidade baiana de Feira de Santana. Na decisão de prorrogar as prisões, o juiz Sérgio Moro disse que o codinome Feira era o termo utilizado pela Odebrecht para se reportar não a João Santana, mas a Mônica Moura, já que ela era a responsável pela parte administrativa e financeira das atividades do casal. Para os procuradores da Lava Jato, as novas provas mostram que o publicitário João Santana e a mulher dele mentiram nos interrogatórios à Polícia Federal, quando disseram não ter relacionamento com a Odebrecht e que os pagamentos tinham sido realizados apenas no exterior. O juiz Sérgio Moro afirmou que as provas até agora indicam que o relacionamento do casal com a Odebrecht é muito maior do que eles admitiram, e que os dois teriam recebido da empreiteira quantias maiores do que as já rastreadas. O advogado de João Santana e Mônica Moura disse que cada centavo que o casal recebeu é fruto de trabalho honesto e que os dois não são lavadores de dinheiro e nunca tiveram qualquer contrato com o poder público.
No documento em que pediu a renovação das prisões, a polícia destacou também e-mails trocados entre funcionários da Odebrecht, em que o termo acarajé aparece dezenas de vezes. Para os investigadores, acarajé é, na verdade, propina em dinheiro vivo. As negociações envolvendo acarajés começaram em outubro de 2013 e apareceram em pelo menos 13 e-mails de 3 funcionários da Odebrecht. Roberto Prisco Ramos, então presidente da Odebrecht Óleo e Gás, e Huberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, da área administrativa e financeira, e Maria Lúcia Tavares, que, segundo a polícia, gerenciava em algum grau a contabilidade paralela da Odebrecht. No dia 29 de outubro de 2013, Roberto Ramos escreve: "Meu tio, vou estar amanhã e depois em São Paulo. Será que dá para eu ter uns 50 acarajés dos 500 que tenho com você? Ou posso comprar aqui mesmo no Rio? Tem alguma baiana de confiança aqui?" E Huberto responde: "Onde você quiser entre São Paulo e Rio, sem problemas. Avise com 48 horas de antecedência." Em 27 de janeiro de 2014, de novo, Roberto Ramos pergunta se Huberto consegue fazer chegar mais 50 acarajés na quarta-feira à tarde, por volta das 3 da tarde, no escritório da Odebrecht Óleo e Gás, no Rio. Em alguns momentos, Huberto entrava em contato com Maria Lúcia Tavares. Ela foi questionada pela Polícia Federal sobre o verdadeiro significado de acarajé. Maria Lúcia respondeu que seu chefe Huberto pedia porções de acarajés para entrega no Rio e que as baianas de Salvador vendem pequenas porções para aperitivo, em caixas. A defesa de Huberto Silva disse que ele já prestou os esclarecimentos solicitados e permanece à disposição dos investigadores. A defesa de Roberto Ramos e a construtora Odebrecht só pretendem se manifestar no inquérito. Nós não conseguimos contato com os advogados de Maria Lúcia Tavares. Os investigadores da Lava Jato não disseram para onde iam os chamados acarajés e nem quanto valia cada um deles. A polícia espera que o presidente afastado do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, possa dar explicações sobre o caso. E nos próximos dias, os investigadores devem ouvir de novo o publicitário João Santana e Mônica Moura. Para explicar se o acarajé é quente ou frio. O ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Eleitoral, pediu hoje a investigação de pagamentos feitos a 7 empresas na campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014. O ministro mandou notas fiscais de 7 empresas que prestaram serviço para a campanha do PT à presidência, para o Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, Receitas Estaduais e também para o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O pedido de investigação foi feito pelo PSDB. O partido vê indícios de ilegalidades na contratação das empresas e afirma que elas não teriam capacidade para prestar os serviços. E foi feito no processo de prestação de contas da campanha de 2014. As contas foram aprovadas com ressalvas. Apesar disso, o tribunal já decidiu que, se houver indícios de irregularidades, novas investigações podem ser feitas. A coordenação jurídica da campanha da presidente Dilma disse por nota que vai recorrer. Considera a decisão do ministro Gilmar Mendes inconstitucional porque fere os princípios do respeito ao processo já julgado, do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade. O PSDB também é autor de 4 ações que pedem a cassação do mandato da presidente Dilma e do vice Michel Temer e que também estão aqui no TSE. Num desdobramento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal fez hoje buscas e apreensões em 6 estados e no Distrito Federal para investigar a suspeita de fraudes na construção da Ferrovia Norte-Sul. Os agentes estiveram em 21 empresas, entre elas Odebrecht, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, Galvão Engenharia e OAS. Segundo o Ministério Público Federal, as empreiteiras acertavam quem iria ficar com a obra em determinado trecho da ferrovia. Para barrar concorrentes de fora do cartel, as construtoras pagavam propina ao então presidente da Valec, José Francisco das Neves, o Juquinha. Juquinha disse em depoimento que jamais recebeu qualquer quantia ou vantagem ilícita das pessoas citadas na operação. A Odebrecht declarou que vai continuar colaborando com as autoridades,
A Galvão Engenharia e a Queiroz Galvão afirmaram que nada foi apreendido nas duas empresas e que elas estão à disposição para esclarecimentos. A Mendes Júnior não quis se pronunciar, a OAS não respondeu. No Brasil, corrupção é uma tragédia, mas também uma comédia. Quanto será que vale um acarajé? Bem, depende, em dólar ou real. Para facilitar o roubo, podia usar também abará, vatapá, caruru. Um vatapá vale 1.000 acarajés? A Odebrecht declarou que compravam-se muitos acarajés mesmo. Portanto, a polícia vai ter de investigar as baianas. Quantas centenas de acarajés a senhora fazia para a Odebrecht? Aliás, quantas toneladas de acarajés já foram mandadas para a Suíça? Se ficar provado que não é um nome para pichulecos e que é o bolinho baiano mesmo, eles podem ser processados por tráfico ilegal de acarajé. Esta é uma comédia. Mas há também a tragédia permanente. Sabe há quantos anos roubam sem parar a ferrovia Norte-Sul? Há mais de 30. Sim, a primeira roubalheira começou no governo Sarney, para quem a ferrovia era a menina dos olhos. Nessa época, o jornal Folha de São Paulo teve uma ideia incrível. O jornal publicou na página comercial, em um pequeno anúncio, o resultado da concorrência para fazer a ferrovia, 3 dias antes da abertura das propostas. Estava tudo lá. Era um arranjo entre empreiteiras. Foi um escândalo, mas os escândalos são esquecidos. E há 30 anos continuam roubando na Norte-Sul, até hoje inacabada. O trem não vai chegar nunca, mas já foram desviados da Valec, sabidamente, mais de 100 milhões de acarajés. Amigos, estamos virando um sarapatel. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar as declarações da jornalista Miriam Dutra ao jornal Folha de São Paulo. Ela disse que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou a empresa Brasif, que era concessionária das lojas Duty Free nos aeroportos brasileiros, para enviar dinheiro para ela no exterior. Miriam afirmou que foi contratada pela empresa, mas que não realizou o trabalho. O dinheiro que recebeu, segundo ela, era para despesas com o filho Tomás, que Fernando Henrique acreditava ser dele. O inquérito vai tramitar em sigilo. Segundo o Ministério da Justiça, o inquérito foi aberto a partir de uma representação de parlamentares recebida no Ministério e encaminhada à Polícia Federal para providências. Em nota, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reafirmou que todas as suas operações financeiras internacionais foram feitas a partir de contas bancárias declaradas, com recursos próprios. Segundo a nota, a Brasif já esclareceu que o ex-presidente não teve qualquer participação na contratação da jornalista. Fernando Henrique declarou também que, abre aspas, apesar de não haver nada que possa ser incriminado e de o assunto ser de âmbito privado, prestará todos os esclarecimentos que se fizerem necessários, fechando aspas. O mercado de trabalho vai reagindo conforme se podia prever dentro da pior recessão que o Brasil enfrenta, as palavras são do próprio governo, nos últimos 80 anos. Vamos ver um pouco desses números aqui para vocês. As vagas fechadas, ou seja, o balanço delas dá quase 100 mil trabalhadores que perderam carteira assinada. Temos um pouco do que foi os piores números. A indústria, onde dá o emprego de qualidade, perdeu quase 17 mil vagas nesse período em janeiro. A construção civil, um pouco menos, já vinha perdendo mais antes. Prosseguindo serviços, que é um setor importantíssimo para o emprego no Brasil nos últimos anos, e particularmente o comércio. Aqui se apresenta, evidentemente, uma tragédia do ponto de vista do emprego. O único luz nesse quadro é o da agricultura, que contratou quase 9 mil pessoas nesse período de janeiro. Em São Paulo, um serviço gratuito para escrever cartas mudou de clientela. Agora ele é procurado para escrever currículos. Essa cena te lembra alguma coisa? Para quem gosta de cinema, o programa Escreve Cartas do Poupa Tempo de São Paulo logo leva a uma imagem famosa. É que ele foi inspirado no personagem da atriz Fernanda Montenegro, em Central do Brasil, que cobrava um trocado para ajudar pessoas analfabetas a se comunicar com parentes e amigos. Aqui, voluntários ajudam com cartas e documentos, e é de graça. Esse ano, os voluntários perceberam uma mudança no tipo de serviço requisitado. A grande maioria das pessoas que vêm aqui não quer mais escrever cartas ou preencher formulários. São desempregados procurando trabalho e que precisam de ajuda para fazer um currículo. Das 70 pessoas que sentaram aqui hoje até o fim da tarde, 60 saíram com cópias do currículo e uma esperança de conseguir trabalho.
O último emprego da Roberta foi como vigilante, mas ela nem faz questão de continuar na mesma área. Já está de olho numa oportunidade. É comércio de lingerie, que eu vi ali precisando. Aí vou levar lá agora. Conseguir vaga em loja nesse momento é andar na contramão do mercado de trabalho. O comércio fechou quase 200 mil vagas nos últimos 12 meses. E pelo que o anúncio mostra, mais gente pode ficar sem emprego. No setor de serviços, o movimento também anda fraco. São praticamente 300 mil vagas a menos desde fevereiro do ano passado. No bar do seu José, trabalhavam ele e mais 2 funcionários. Aí teve que sair um, né? O movimento caiu, aí estamos diminuindo. Pedreiro, servente, ajudante geral, Magno já fez tudo isso. Mas agora, a mulher dele está sustentando a casa sozinha. Final de obra, né? Aí mandaram embora. Faz quanto tempo? Uns 6 meses, mais ou menos. A construção civil e a indústria são os setores que mais cortaram empregos no último ano. Números tão ruins explicam o aumento do trabalho dos voluntários que fazem currículo. Quando a gente vê, a pessoa sai com um sorriso, com esperança de que consiga alguma coisa com um trabalho pequeno que a gente fez, né? Vamos ao noticiário internacional. Na liderança da corrida dentro do Partido Republicano para escolher o candidato à Casa Branca, o bilionário Donald Trump, ele recebeu hoje o apoio de um concorrente dele que desistiu. Se bem que até pouco tempo atrás esse mesmo concorrente chamava o Trump de palhaço. Vamos a Nova York com o repórter Alan Severiano. Alan, boa noite. Por outro lado, fica claro, os dois que vêm logo depois do Trump se juntaram para ver se consegue derrubá-lo. Boa noite. William, os senadores Marco Rubio e Ted Cruz estão correndo contra o tempo e não imaginavam que o governador de Nova Jersey, Chris Christie, fosse declarar apoio a Donald Trump. Christie é ligado à cúpula do partido que está apavorada com a possível vitória de Trump. Esse aval, claro, tem um interesse. Christie está de olho na vaga de vice ou na de procurador-geral, já que ele é ex-procurador federal. O apoio de Christie, claro, é um trunfo para Trump, que já ganhou 3 primárias e é favorito para ganhar mais 10 nesta super terça-feira, dia em que 12 estados vão escolher o candidato. No anúncio do apoio hoje, Christie atacou o Marco Rubio, que no debate de ontem partiu para cima de Trump, usando o mesmo jogo baixo do adversário. Olha só o nível, William. Rubio sugeriu hoje que Trump molhou as calças de medo e Trump chamou Rubio de orelhudo. Obrigado, Alan. Boa noite para você em Nova York. A FIFA elegeu hoje um novo presidente. O suíço Gianni Infantino terá 4 anos de mandato para tentar melhorar a imagem da entidade, muito abalada devido aos episódios de corrupção. A campanha da FIFA foi até os acréscimos. Os candidatos fizeram um esforço final para convencer os cartolas. O sheik Salman Khalifa, do Bahrein, era o favorito. Já contava com os votos das confederações asiática e africana. Durante o discurso, não escutou os protestos fora do plenário. O integrante da família real do Bahrein promete mais transparência. Mas é uma figura controversa dentro de casa. Salman Al-Khalifa é acusado por militantes de desrespeitar os direitos humanos. O sheik falou que eram mentiras maldosas. Se preocupava com a ascensão do concorrente Gianni Infantino. Secretário da UEFA, a União Europeia de Futebol, ele tinha um apoio formal da Europa e das Américas. Na primeira rodada de votações, as urnas comprovaram Infantino e o sheik como favoritos. Um príncipe da Jordânia e um diplomata francês ficaram bem para trás. Na prorrogação, segundo turno, Gianni Infantino foi eleito o novo presidente da FIFA. O suíço era o braço direito de Michel Platini, então presidente da UEFA. Infantino foi a solução para substituir o ex-craque francês, banido do futebol por 6 anos pelo Comitê de Ética da FIFA. No primeiro discurso, ele prometeu mais transparência. Disse que vai avançar com as reformas aprovadas hoje. O pacote envolve o limite de 3 eleições ao presidente, a divulgação de salários e também uma exigência de contabilidade às associações. O novo presidente não chega a ser a cara da mudança, mas promete tirar o nome da FIFA de nebulosos escândalos de corrupção. Ainda hoje para vocês aqui no Jornal da Globo temos evidentemente a corrida do Oscar, melhor atriz e melhor ator, quem vai sair. E na coluna do Nelson Mota, Vinícius de Moraes e Baden Powell juntos. Agora já no próximo bloco, pesquisa indica que a dengue cresceu
onde o governo reduziu as verbas de combate à doença. A Nissan continua